Gula, o pecado esquecido. O pessoal quase não Criticamos comenta, né? demais mesmo. Quem nunca ouviu essa frase sendo dita em forma de piada? Infelizmente, o meio cristão hoje é tomado por legalismo. Condenamos alguns pecados e jogamos outros para baixo do tapete. Luxúria é É, pecado. Matar, ixi, terrível. Pecadíssimo. Estuprar é pecado. E nisso todo mundo concorda. Mas, quando isso vai para pecados menos iminentes, como a gula, tendemos a tratá-lo com leviandade. O diabo, ele não precisa te fazer matar alguém para te levar para o inferno. Ele só precisa te fazer achar ok cometer certos pecados. O diabo, ele deixa turva você a no mente. conformismo, Ele te né? faz evitar o raciocínio. Por isso muitos de nós tratamos a gula como se fosse algo engraçado, porque ainda não entendemos que essa é uma cova sem fundo, que não traz só morte espiritual. A pior coisa que você pode fazer é ficar no conformismo. Porque daí você tá ali na mesma, no mesmo pecado, não luta, não sai dele. E cada mais tempo que você passa com ele, mais difícil fica pra você superar depois. Opa, briadão lavado por Cristo. Top, hein? Uma dúvida. Não sei se tá aí na live ainda. Sua música tem copyright ou eu posso escutar de boa na live? Qualquer coisa eu coloco depois esse vídeo aqui também pra deixar tocando uma vez. Por enquanto eu vou terminar esse vídeo aqui rapidão. Como física também. Entenda que Deus te pecado abençoe, é mano. pecado. Até mesmo o menor dos pecados pode te levar ao inferno, caso não haja arrependimento. Um dos demônios mais É, eminentes do século XXI. Até porque, em outras eras, somente a nobreza poderia se afundar nesse lamaçal. Hoje em dia, o diabo conseguiu estender um pouco o seu domínio. Nunca houve tanta abundância de comida no mundo. E, igualmente, nunca houve tantos alimentos prejudiciais à saúde como hoje. fui Para viciante, você né? ter noção, nos anos 90, cerca de 11% da população era obesa. O Agora, em negócio é bom, meu. 2026, são Vicia. mais de 30% da população. O Brasil saiu da desnutrição dos anos 90 para o extremo oposto. Isso poderia até Enche a ser sessão. visto como fartura, mas não. O Brasil hoje é pior do que o Brasil dos anos 90. A diferença de lá para cá é a qualidade do alimento. Isso, claro, junta com o fato da maioria dos brasileiros serem CLT, chegarem cansados no fim do dia, sem vontade nenhuma de fazer algo decente para comer, sendo assim muito mais fácil recorrer a um fast food e É, pedir alguma bomba de gordura ou pô, açúcar. Mas sem vontade, cansado. Pô, cansado não só do trabalho, né? De muitas coisas aí que se passa. Porque cada dia nesse país aqui tá ficando cada vez mais difícil. não estou aqui nesse vídeo para falar de questões sociais ou de como isso interfere no seu corpo. Todo mundo sabe que comer McDonald's e Coca-Cola todo dia faz mal. Quero falar antes sobre algo muito O mais extremismo, importante, sobre como isso pô, tipo afeta assim, você pode comer um lanche, mas tudo no extremo faz mal, né? Tem que o entrar seu a gula. relacionamento com Deus. A gula não é só para aqueles que comem muito, mas para aqueles que são amantes da bebida também, que bebem para ficar bêbados, para perder o controle. A gula é um pecado, pois, assim como todos os outros, ela é uma corrupção de algo puro dado por Deus. Assim como o consumo de pornografia é Sei. a corrupção do desejo sexual, o excesso de comida e bebida são uma corrosão do apetite e da sede. Aristóteles acertou quando disse: a virtude é o meio termo entre dois vícios, um por excesso e Outro outro por por falta. falta. Ele, mesmo sem a iluminação, descreveu perfeitamente o que é o pecado. A bem-aventurança é o meio termo. O pecado se associa muito ao descontrole. Se você está acima do peso, é evidente que você não tem controle sobre sua vida e muito menos sobre sua Exatamente. boca. Muitos até Pô, em todas as áreas é extremamente importante o quê? Autocontrole. Mas é bem, né? Pô, uma pessoa aí que passou vários anos aí comendo pouco, passando fome, poder tem oportunidade e perde controle, né? A sociedade que a gente vive hoje causa tudo isso. Por isso que a pessoa tem que estar sempre. É importante esses vídeos, né? Pra avisar as pessoas, para elas ficarem ligadas, né?
Se Vigiando e questiona, orando, mas se não sempre. for para ficar bêbado, qual é o sentido de beber então? E é isso que o pecado faz com os nossos desejos. O pecado, ele é cheio de fortes emoções. E para alguém que se acostumou com o descontrole, o controle se parece com um defeito e não com o correto. Se ler a Sei. Bíblia parece Inversão de valores, insuportável né? para você, não é culpa dela, mas sim do fato de você hiperestimular seu cérebro 24 horas por dia com comida ultraprocessada e toneladas de vídeos curtos. Orar se torna uma tarefa Muita difícil. dopamina. Não há grandes estímulos, apenas silêncio, apenas confissão de pecados e a exaltação do Deus Todo-Poderoso. É importante cuidar do seu corpo. Comer demais, ou principalmente muita comida Sei. ultraprocessada, Seu afeta corpo é o templo do diretamente o seu Espírito cérebro, Santo, né? faz você se tornar mais preguiçoso e principalmente prejudica completamente o seu foco. E se você não tem foco, como você vai orar? Se você não tem foco, como você vai ler a Bíblia? Se você não tem foco, como você vai ir para a igreja? Você não vai ter foco suficiente para orar por mais de um minuto. Você não vai ter foco. Pô, realmente você não tem. No começo, né? Mas tudo é prática, que nem na academia. Na primeira semana é mais difícil. Você fica mais dolorido, que você tem mais dificuldade. Depois vira rotina. Do mesmo jeito que você fica vendo os vídeos, com o tempo você vai passar a ler a Bíblia. No começo você vai se acostumando, vai se adaptando ao seu corpo. Porque seu corpo tá adaptado da outra forma, né? Foco suficiente para ler uma página da Bíblia sem se perder. E você não vai ter foco suficiente para prestar atenção no que o pastor estava falando. Com certeza, Exatamente, no você já começo você não falou vai com ter alguém foco, mas que estava depois no você mundo da tem. lua, sem Só prestar manter a atenção em constância. nenhuma das palavras que você estava dizendo. É irritante, né? É um claro sinal de que a pessoa não se importa com você e com o que Sei, você disse. Pois é, aí está o que fazemos com Deus. Se você não consegue manter uma oração de 5 sei. minutos sem se perder e terminar a oração pensando no jogo do Vasco, isso é Deus te Ô louco, Tammy, obrigado pelos 100 bits. Caramba, Deus te abençoe, meu. Com bom trabalho, vocês são muito sinceros e importantes. Obrigado, lavador, lavado por Cristo. Obrigadão, hein, mano. Continuar, continuar no foco. Fazer o que for possível fazer, eu vou fazer aqui. Ei, Tammy, vai jogar hoje o LOLzinho? mostrando que há algo extremamente errado com você. A gula faz da comida um Deus. Se estamos estressados e acabamos comendo demais para aliviar, dizemos a Deus que Ele não é o suficiente. A sua santidade não é o suficiente. O fato de você Pô, estar falando na gola, algo muito importante que, pô, muita gente não faz, né? Eu mesmo não fazia. Faço pouco ainda hoje em dia, que é jejuar, pô. Fortalece sua mente, seu espírito, sua oração fica mais forte. Muito importante, mano. cansado não te dá permissão para pecar. O fato de você estar cansado não te dá permissão para assistir pornografia. Se você está cansado e é um filho de Deus, pegue sua palavra, leia, ore e procure fazer algo que não vá ferir a santidade de Deus. Sei lá, cara, vai jogar um Minecraft, vai assistir um Naruto. Vivemos deixando para depois o abandono total dos nossos vícios. Somos fortes contra esses demônios quando estamos bem, mas quando Sei. cansados estamos, nós somos esmagados. E para isso, eu quero dizer duas coisas. Você vive perdendo para a gula porque luta contra ela com a força do seu próprio braço. Se você dependesse totalmente de Deus, no seu momento de maior fraqueza, seria aquele que você mais buscaria, pedindo por forças para resistir. Pô, todos 2. nós temos nossas fraquezas. E é nesses momentos que a gente não pode esquecer de Deus, mano. Ficar ignorando não muda o fato que ele tá ali e tá vendo o seu ato. O diabo sabe sua fraqueza e vai te atacar todo dia. Tem que lembrar de Deus, ou vai orar, beber uma água, ler uma Bíblia. Tropeçar todo mundo tropeça, mas se ainda é o pecado aí já é outros 500, né? Ô louco, claro que eu quero, Termine. A questão mesmo é, pra mim é difícil organizar o tempo. Mas sempre que eu der, nós joga, pô. Você sempre vai ficar cansado.
Sempre vai existir um dia que você estará exausto. E se você continuar usando esses dias como desculpa para pecar, adivinha? Você nunca vai se libertar deles. No começo será ruim, pois sua mente e seu estômago estão Exatamente. entorpecidos. Entretanto, não há purificação sem esforço, sem brasa. O seu antigo demônio não vai aceitar de bom grado que você o abandone. E por você ter vivido uma vida toda ao lado Pô, ele vai lutar pela sua alma até o fim, pô. Quando então? Vou terminar os vídeos aqui, daí eu te aviso então. Daí te joga algumas partidas. dele, no começo, ele sempre vai parecer melhor do que o Deus verdadeiro. O verdadeiro Deus, ele diz que te ama, mas agora parece tão difícil ficar com ele. Onde é que O estão diabo todos os ele prazeres te e dá todo esse a regozijo facilidade, que eu né? vejo Davi tendo? Já com o seu antigo demônio, não, Como ele é que não ele te tentou repreende. Jesus Antes ele Cristo? diz: Pô, ofereceu os reinos, ofereceu um monte de coisa, né? Ele oferece o que parece ser bom. os demônios são diferentes, mas as estratégias são as mesmas. Sabe por que Davi conseguia se regozijar tanto em Deus? Sabe por que Davi, sempre quando ele estava sendo perseguido e com a sua cabeça em risco, ele sempre recorria a Deus por causa que ele viveu uma vida ao lado de Deus? Você só vai conseguir amar a Deus a partir do momento em que você se esforçar para ficar do lado dele. Você Sim, nunca se esforçou de verdade. Mas agora, nos seus próprios vícios, nisso você é profissional. Todo santo dia você tá lá fazendo isso de novo, de de novo, novo. de novo e de novo. É claro que é mais fácil tá aí, porque você já está aí, já é a sua casa. Você conhece cada Você vai cômodo do seu aceitando, né? pecado, cada Não, tá parte tudo do seu bem. demônio, mas não Tô conhece o seu lutando, já já Deus, eu consigo porque você não vencer. passa tempo com ele, você não lê o livro, a grande carta que leva o nome de Bíblia, que Deus deixou para você conhecer ele. Você não vai atrás dele. Você não vai ter o regozijo que Davi teve Exatamente. enquanto você não buscar a Deus tanto Ele, quanto Davi o buscou. quem eu buscar vai achar ele, pô. Tá escrito. Você tem que buscar. E prosseguir em buscar. Não Desculpe parar estragar a nunca. imersão de vocês, mas olha que coisa horrível. 87% de quem assiste o canal não é inscrito, que absurdo. Então se você tá gostando dos vídeos, se inscreve aí só pra ajudar, é rapidinho, só apertar um botãozinho aí, você vai me... Pô, meu DB tá assim, hein? Então, Temily, eu não denomino como religião, sabe? Só se eu fosse falar, eu falaria que eu sou cristão. Sigo Jesus Cristo, né? Tá na Bíblia e acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que ninguém vai ao Pai senão por ele. ajudar demais, você não tem nem noção. Então é isso, muito obrigado e pode voltar pro vídeo. Vivemos numa era onde dizer que obesidade é doença se torna um crime, mas é apenas um fato. A obesidade mata. E se não matar cedo, te dará nada Mata. além de uma vida miserável, Estraga sua de saúde, seu dores corpo, excruciantes. A gula é como se fosse sua um frasco autoestima, de né? veneno, só que muito gostoso, extremamente viciante, mas que algumas horas E depois te começa entrega a te trazer bastante dores conformismo, né? descomunais, doenças incuráveis ou até mesmo a morte. Você não vê muitas pessoas obesas, idosas, e as que vê vivem reclamando de dores ou estão num hospital. Há alguns que têm um metabolismo surreal e acabam não engordando. Ainda assim, o excesso de comida ultraprocessada traz problemas inevitavelmente. E ainda que não trouxesse nenhum malefício, não há Traz muito malefício mal, maior né? do que aquele que adoece a alma, aquele que te afasta de Deus, aquele que vai contra a pureza do Santo Espírito. Essa é a pior das doenças. Há pecados que aparentemente não trazem mal físico ou social algum, como a homossexualidade, por exemplo. Ainda assim é um pecado. Talvez a gula entre quase no mesmo balaio. Vivemos numa época que tais práticas são glorificadas e há inúmeros movimentos buscando normalizar aquilo que mata a alma. Vivemos na era da normalização, ao ponto que vemos movimentos tentando normalizar o aborto. Não se deixe enganar. O Hoje em errado é errado dia, ainda que todo mundo diga o estão criando oposto. muitos grupos, Devemos né? Pra um odiar o outro. Todo mundo se separa em grupos. Que lá, né? Dividir e conquistar. Muito mais fácil conquistar as pessoas assim. Tá todo mundo se odiando, né? É, pessoas grupos aí odiando. Aí tem as mulheres. Faz feminismo, machismo, daí uns odeia o outro. Daí odeia os gays, daí odeia
As pessoas por causa da raça. E ninguém procura, pô, cuidar do seu, da sua vida e da sua salvação, né? Portanto, como cristãos, espalhar a Em vez de verdade, ajudar o outro, dizer o só leva óbvio. o Essas ódio. práticas só trazem mal à própria alma. Se você quer se exceder em algo, que seja em Deus. Que você exceda o horário definido para orar. Você definiu que ia orar por 5 minutos, ora 10. Que você exceda o horário definido para ler a Bíblia. Você definiu que você ia ler 2 capítulos, lê 4. Deus é o Deus que criou todas as coisas. O Deus que criou o paladar, os desejos e todos os prazeres. Todos eles são bons, porque Deus os fez. Sei. Busquemos então regozijar destes prazeres de maneira perfeita. Todos esses pecados parecem muito bons, mas se eu realmente acredito num Deus que criou todas as coisas de forma perfeita, é de se imaginar que a maneira que Ele decidiu certamente é melhor do que a minha. É melhor. Não há nada melhor do que desfrutar da criação de Você Deus de forma aceita pura. seguir Cristo, Não você deixe que o demônio te nega convença do suas contrário. vontades, né? O prazer imediato ou o prazer descontrolado são mais Seja chamativos. feita a vontade E do para quem Pai. viveu afogado nos vermes demoníacos, agora devemos sair de lá. Ainda que você ainda esteja apaixonado pelo Egito, assim como os israelitas estiveram, continue saindo, continue olhando para Jesus, ainda que você não entenda. Abraão também não Continue. entendia o porquê que Deus estava exigindo o sacrifício de Isaac, Não mas tire ele o olho, senão você cai na água, né? Que nem Pedro. No momento, extração você cai. A gente só se mantém em pé andando na água quando a gente tá olhando pra Cristo. Focado nele. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado foi no do amor. mesmo jeito, e Deus proveu. O anjo não deixou, e um cordeiro apareceu. Orando e pedindo a Deus que Ele abra os seus olhos, pedindo a Deus com o coração contrito para que Ele te dê a capacidade de amar Ele de todo o coração e de se regozijar no que é correto. O jejum é uma das armas mais eficazes contra a gula. O jejum, ele educa Aí, a ó. alma, ele mata a carne e mostra que quem manda no seu corpo já não são os principados e potestades, e sim o Senhor Jesus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, Seis. amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio Domínio próprio. próprio. Contra essas coisas não há lei. O cristão que não consegue se controlar é controlado por demônios. Portanto, que deixemos de tratar com piada aquilo que põe almas no inferno. Antes que busquemos verdadeiramente quebrar estes ídolos, chamemos o pecado de pecado. A melhor coisa para o diabo é fazer você tratar a sua doença com leveza. Dessa forma, você nunca vai buscar realmente a cura, pois você não entende a gravidade. Maior do problema, né? Mais difícil sair do conformismo. Achar que tá tudo bem. Aí você tá lascado. De usar sem.